que a gente acabou de falar que a gente não tem educação financeira nas universidades, às vezes a gente aprende aquilo na marra mesmo, ali na prática do dia a dia. Então, foca na tua advocacia e deixa que a Juscast resolve o problema com as antecipações de dinheiro para você aqui, ó, botar dinheiro em caixa. Perfeito. Link na legenda, QR Code aqui na tela. E acesse os perfis deles. Conheçam e falem com eles, porque eles vão atender vocês muito bem. A gente estava falando agora sobre essa questão de sociedades, de dificuldades, né, que sócios advogados têm, mas isso não se limita só ao mercado jurídico. E se a gente pegar aqui um dado que me assustou bastante, tá? Que veio da 11ª edição da pesquisa da Global Family Business. Eu vi esse link no Mais Que Direito, nossos parceiros da Mais Que Direito. Apresentou esse dado e me assustou bastante, em que menos de 20% das empresas familiares tratam de forma preventiva os conflitos. Isso é muito chocante. Ainda mais se tratando no Brasil, em que é um número assustador de empresas familiares no Brasil. Como é que ele vai fazer a passagem de bastão nisso, né, Pedro? Cara, pior que eu não acho chocante, porque eu lido com isso daily basis, mas assusta, né? Não, assim, é chocante, sim, mesmo para quem trabalha na área, mas é uma informação que não é nova. Então, assim, não me choca por eu já saber... percentual, você sabia do percentual? Não sabia do percentual, mas assim, eu sabia que a grande maioria esmagadora é assim que funciona, porque a gente trabalha com empresas familiares no nosso dia a dia, seja no planejamento patrimonial, seja na estruturação de empresa. E, cara, isso é o daily basis da 90% das empresas familiares. E se a gente pegar uma segunda camada de dados aqui, a gente está falando que 20% das empresas familiares não tratam da prevenção de conflitos. Sabe quantas empresas familiares, de acordo com esse estudo, que quem proporcionou foi a Price, não sobrevivem à segunda geração? É mais de 70%. Perfeito. Aqui os segundos dados são 70%. Eu acho que esse dado tem até no site do escritório, inclusive. Pode ter alguma atualização, enfim. Isso é muito chocante. Só que a gente tem que entender, na verdade, eu entendo que a advocacia muitas vezes não sabe comunicar a importância de certas coisas, agregar o valor do nosso serviço para um cara como esse. Pedro, o que a gente está errando nessa comunicação para as pessoas entenderem o valor disso? Isso é muito importante. Isso é muito importante, mas eu acho que tem um aspecto, uma variável cultural que é difícil eu acho que do latino em geral. Uhum. A gente já falou isso aqui até em outros episódios, mas o latino, de forma geral, ele tem uma dificuldade em tratar o evento morte. Então, quando você fala de passagem de bastão, ainda que você possa fazer a passagem de bastão em vida, o que geralmente é recomendável, né, para sair do aspecto de litígio sucessório, o cara não quer, porque ele vai achar que ele já está sendo aposentado, que ele não tem mais valia. E você tem cláusulas, você tem formas de fazer com que, às vezes, o cara faça a passagem, mas ele, às vezes, pode ainda continuar tendo uma administração, pode entrar no board da empresa. Tem uma série de formas que você pode fazer essa passagem mais tranquila, sem ser com uma mudança brusca. Não só fazendo a passagem de bastão para a próxima geração, mas também, eventualmente, vindo para uma segunda geração, a gente está falando também de prevenção de conflitos, né? Como tratar eventual conflito entre herdeiros, que são sócios hoje em dia, quais são as ferramentas, e eu acho que a neutralidade da implementação contratual dessas técnicas, dessas previsões, sana muitas dores que, assim, como a gente está vendo aqui em dados, vão acontecer, né? Eu acho que assim, é fazível. O problema é o seguinte, que quando você trata empresas familiares, geralmente tem algum nível de resistência na profissionalização. Isso é verdade. E aí em tudo que você não profissionaliza, você fica suscetível a tomadas de decisões no calor da emoção, a tomadas de decisões que não são profissionais e que podem influenciar e que vão influenciar na gestão e no sucesso da empresa. Então, por exemplo, a gente já cansou de ter empresas bilionárias no escritório fazendo estruturação de empresa e às vezes a gente recomenda, cara, você tem que abrir capital, você tem que sair da limitada, fazer uma SA, porque pelo tamanho que vocês estão não faz mais sentido, blá, 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 explicar, implementar governança corporativa, implementar processos profissionais dentro da empresa, compliance, estruturação de compliance, risco, enfim. Estruturar mesmo a empresa de uma forma profissional, como se ela fosse uma multinacional, vamos dizer, alguma coisa assim, bem rigorosa nesse sentido, para que esses processos, uma vez implementados, profissionalizem a empresa e você, outra vez, mitigue essa questão da passagem de bastão de uma empresa familiar, para a empresa sofrer menos com as mudanças da gestão dentro da empresa.
E a importância da mediação também nisso tudo. O advogado... Pode ser também. Pode fomentar o incentivo a essa ferramenta que muitas vezes acaba tirando ou mitigando os calores familiares ali, das tensões familiares que muitas vezes acontecem. E quando a gente está falando, você falou aqui de empresas bilionárias, muitas vezes talvez a expressão empresa familiar parece que passa a ideia de ser uma coisa pequena. Mas está falando de negócios gigantescos, assim, que são empresas familiares. Também. A gente não pode esquecer disso. Obviamente que a maioria são empresas de menor porte, assim, nessa Natural. proporção. Mas em todas elas, se elas têm alguma coisa em comum, é que a maioria, todas não, mas a maioria não tem essa questão profissional incutida na mentalidade da empresa, porque quer ficar naquele, entre aspas, corporativo familiar, né? É a primeira geração, normalmente, assim, uma observação que eu tenho, estudando, vendo na experiência que a gente acaba vivendo no dia a dia. A primeira geração, normalmente, é a pessoa que sabe o business, sabe a operação. É o cara que fez aquilo crescer e logrou sucesso financeiro e empresarial, sendo especialista no que faz. Só que, muitas vezes, a pessoa fica tão focada nessa abordagem, nessa rotina, que a estruturação do negócio a partir da atividade acaba ficando pequena em relação ao tamanho do projeto, como já está. Se a gente não tiver uma estrutura proporcional ao tamanho do projeto, a chance de dar problema é muito grande. Acaba virando um elefante numa árvore, né, cara? Outra vez, tudo esbarra na profissionalização. Então, se você conseguir implementar processos, se você conseguir profissionalizar, botar na cabeça do gestor, às vezes do fundador da empresa, que o caminho inevitável para o sucesso da empresa na continuidade dela é a profissionalização de tudo, dentro das formas de pensar, os processos, procedimentos internos, as diretrizes, cara, aí eu acho que tem uma chance de suceder a empresa na primeira, segunda, terceira, quarta, 20ª geração, e aí eu acho que o caminho é esse. O problema é que existe na prática esta dificuldade da pessoa não querer profissionalizar e às vezes achar, não, mas, porra, eu fiz assim, eu criei um império do zero, não dessa forma, disso. Eu acho que não é por aí, mas aí eu vou perder o controle, vou ter que entrar sócio, sei lá, vou abrir um capital, a empresa não vai ser mais minha, enfim, aí cada um tem um perfil aí e tem várias opções. Mas, no fim do dia, a passagem de bastão, como você mencionou nesse índice, que a PwC proporcionou aqui, mostrou pra gente, que é uma Big Four, então, assim, é um dado global. Super relevante. Que a gente, obviamente, importa aqui no Brasil. Estudos da Sebrae também apontam alguma coisa mais ou menos nesse sentido de percentual. É isso, assim, não tem muito pra onde correr. Se você não for profissionalizar, se você não entrar nessa questão de entender que para a continuidade da sua empresa, para você deixar um legado, você precisa criar essas estruturas, cara, a chance de você... estatisticamente, a sua chance da passagem de bastão na segunda, terceira geração é muito pequena da empresa prosperar, né? Exatamente. Então, assim, no final das contas, vale aquela expressão que eu já usei algumas vezes aqui com relação aos empresários familiares, e a gente está vendo aqui os dados que a tendência é o insucesso futuro. Você não é um alecrim dourado, e você, assim, a chance de você não fazer a passagem de bastão, tratar seus conflitos de maneira bem-sucedida sem uma estruturação, é muito maior do que você tratar de maneira bem-sucedida sem a estruturação. Então, tenhamos um lapso de humildade e entendamos que esse passo é fundamental. Se vocês quiserem uma sugestão de série, já dei essa sugestão, acho que você não viu ainda. Vejam Succession na HBO Max. Não vi. Que é uma série que mostra exatamente isso, de um império bilionário, que, enfim, e os conflitos familiares. A partir disso, fica a indicação, provavelmente muita gente já viu aqui, porque foi um baita sucesso, mas a gente gostaria, é bom pontuar, porque de repente alguém não viu a nossa audiência. Agora... Fica meu dever de casa aí. Fica o dever de casa do Pedro também, tá? Fica esse dever de casa.